Tem umas cadeiras aqui para reformar. E basicamente é que soltou aqui. Elas têm até essas agulhas aqui. Algumas, mas não tá funcionando. Parece que eu tenho todas as tábuas aqui. E então preciso arrumar. São 4 cadeiras. A outra é essa aqui. A ideia é o seguinte, essa tá com todos os elementos. Eu quero tirar, porque isso aqui eu tentei lavar e não saiu. A VAP chegou a tirar isso, mas algumas coisas não saem. Fazendo com a VAP, ela chegou a fazer isso aqui com a madeira, mas não saiu a sujeira. Nessa parte aqui dá pra ver que limpou bem, só com a VAP. Nessa, mais ou menos, Então, não tem outra opção, eu vou ter que desmontar mesmo toda a cadeira e depois lixar parte por parte e montar colando, porque aqui, essas partes com o tempo a cola seca, ela solta e aí a cadeira não tem firmeza, então tem que desmontar ela. Vou lixar, colocar cola onde tem essas agulhas aqui, né? Apertar. Agora eu vou desmontar, ver se tem alguma peça que precisa ser trocada dessa. E a ideia é deixar lá na cor da madeira e depois fazer um tratamento. Eu trouxe aqui de perto, né? Um time-lapse ali rapidinho para montar. Mas só para dizer o seguinte, obviamente já está colado, alguns você tem que bater para soltar, a maior parte estava bem solta. Essa aqui tá bem colada. Então o que ele tem que fazer? Tem que ir batendo, como nessa daqui, bem devagarzinho para deslocar. E tomar cuidado para não quebrar lá dentro, porque se quebrar, se acontecer, teve um caso aqui, essa, que o pedacinho quebrou. Então eu tenho que pegar aquela mesma, esse daqui, o pedacinho quebrou lá dentro. Então isso com a cola, na hora que eu colar, eu coloco o mesmo pedaço ali e ele vai colar e vai grudar novamente aquele pedaço ali, porque é exatamente o mesmo. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque se quebrar, quanto mais quebra, mais problema você vai ter. Então tem que ir soltando bem devagarzinho e ela solta. Essa cadeira aqui, ela estava bem firme. Aquelas ali, elas provavelmente vão estar mais fáceis de soltar. Por que acontece isso? Elas ficaram no tempo. Com o tempo a cola vai secando, né? Água e sol com madeira vai estragando mesmo. Mas desse jeito agora, se eu não desmontasse, por exemplo, a hora que eu vou lixar isso aqui, esses, aqui, por exemplo, eu quero lixar bem aqui. Então você vai lixar, pega nessa de baixo, estraga a outra. Então, essas sujeiras que ficam aqui em volta da madeira aqui, Então, a hora que eu lixo aqui, eu lixo inteira. Então, a hora que eu montar, é como se fosse uma peça nova. Porque, na verdade, antes de montar, eles fazem a peça toda separada, lixadinha, depois monta e depois verniza. Então, eu estou fazendo o processo inverso. Estou desmontando para lixar, para deixá-la como uma peça nova. Depois fazer toda a colagem, parafusar. Aí sim fazer a parte de verniz. Agora eu tenho elas separadinhas. Essa é a parte de trás, os pés da frente. Então aqui é o conjunto dos pés, o assento. Essa peça é única, porque significa ela tem um lado aqui, ela vai ficar para frente, né? Acabamento. Essas duas aqui são pro assento, não aparece. Essas que são redondinhas, 4, todas elas vão ser aparentes. E as do encosto. Aqui é um padrão de construção em série. Então, na fábrica eles vão fazer vários desses, e depois vão montar. A vantagem de fazer isso
Na verdade, eu falei 4, mas são 5 cadeiras. Se eu quiser fazer mais uma sexta cadeira, então na última, o que eu faço? Eu pego exatamente a medida, ou agora na primeira mesmo, pego exatamente a medida de todas elas, e copio exatamente onde tá os encaixes e tudo mais, e faço outra opção. Eu posso também, se eu quiser fazer um padrão, várias cadeiras dessa agora para frente, o que eu faço? Eu tiro uma medida com papel, né? E eu faço um projeto da cadeira exatamente com essas medidas, e depois eu consigo reproduzir essas cadeiras quantas vezes eu quiser. Então é uma forma de você, por exemplo, eu tô com 5 cadeiras que eu ganhei aqui para eu poder reformar. Aí eu tô faltando uma, que eu preciso de 6 cadeiras. Na verdade, o ideal seria 8, né? Então, aí eu copio o modelo, guardo, e depois eu vou atrás das madeiras e faço as réplicas. E na hora de invernizar, eu faço um padrão só, uma cor só. Por exemplo, coloco um tingidor, mesmo que elas tenham madeiras um pouco diferentes, eu vou conseguir. É esse tipo de madeira aqui, se eu não me engano, é pinus. Eu acho que se eu conseguir uns pallets bons, eu consigo replicar essas cadeiras aqui só com pallet. Então é uma forma também de você conseguir, por exemplo, fazer, porque a madeira acaba sendo cara se for comprar na marcenaria, mas se você pegar uns pallets, eu tenho uns ali, ó, aqui no meio da minha floresta. De vez em quando eu mostro aqui, né? Fizemos cimentado aqui, agora é só limpar, que só tem folha, não nasce mais mato, né? Vou fazer esse mesmo projeto lá de cá, de cimentar tudo, e deixar só a parte das árvores. Mas se não podar as árvores, olha como que fica, né? Então essa daqui o vento derrubou, preciso tirar ela daí. Mas olha os pallets lá, ó. Eu acredito que com aqueles pallets eu consigo fazer uma sexta cadeira. Agora vamos para a etapa do lixamento. Para lixar, você tem que ter equipamentos. Quanto mais ferramentas você tiver, menos você vai sofrer. Mas é possível lixar na mão. Então não tem quem que vai falar que... Aqui, ó, fazendo só com a mão aqui, vocês vão perceber que ele vai... a lixa, ela vai trazer resultado na mão. Aqui eu fiz na mão, nem coloquei um taquinho, só usei uma lixa dessa para lixar essa peça. Dá para perceber que eu já tirei o verniz, né? Demora um pouquinho mais, mas é possível fazer, só que na mão sempre vai demorar mais. A outra opção é você usar essa aqui, a esmerilhadeira. Ela serve para várias coisas. Tem o disco flap, o famoso flap, tem vários grãos de lixa aqui. Não precisa ser um caso desse aqui, pode ser uma lixa bem mais fina, que o mais fino que tiver do flap. Esse aqui, como é um disco bem gasto, né, ele não vai estragar. Mas um disco novo, ele faz marcas profundas na madeira que depois vai aparecer. O outro, esse disco strip, que é um disco de remoção. Olha a diferença dele. Ele tem parece uma esponja. Ele gasta bastante, só que ele tira só o verniz. Ele não estraga a madeira. Você não corre o risco de comer quinas, esse tipo de coisa, porque ele é para remoção. Então ele vai remover essas coisas, que é o melhor disco. Acaba sendo mais caro, mas se você tiver condições de usar esse daqui, eu diria, para coisas assim, ou bem difíceis, ele é bem melhor. Aquilo ali na mão, eu nem começaria só com a lixa. Uma técnica usada, que é muito boa e rápido para fazer, é uma lâmina, um estilete ou vidro. Você quebra um vidro, garrafa de vidro, e raspa, ele tira toda essa sujeira também. É uma técnica de marcenaria também. A outra opção é você eu tenho essa daqui, isso aqui não é uma esmerilhadeira, é uma politriz. Ela não é muito boa para polir, porque ela a potência dela é fraca, mas para lixar ela funciona muito bem.
eu não tenho a lixa aqui do tamanho desse disco, mas eu tenho um disco menor que eu posso trocar ali e colocar esse tipo de lixa. Então ela funciona também como lixadeira. E ela não é, você põe esse tipo de lixa aqui também, mas geralmente come, estraga a madeira. Essa daqui você não vai, você tem como, porque ela tem controles aqui, né? Então é bem melhor para fazer principalmente trabalho de acabamento. Você quer deixar um cavalo, né, bem lixadinho, bem plano, que é peças como essa que talvez você quer que fique mais bonita. Então essa funciona. Então aqui são as opções e eu vou mostrar raspando com uma faca bem afiada, uma lâmina, né, e com vidro, para ver como que naquilo ali tira também. Depois eu vou mostrar como que esse disco funciona bem, né? Mostrar um pouquinho de cada. Aqui ó, a faca para raspar, vou mostrar como que fica. E vidro, tem um copo aqui que tá trincado, eu vou quebrar ele e mostrar como que funciona com o vidro também. Já estou com o vidro aqui na mão, né? Quebrei o copo. Todo mundo precisa de um auxiliar para filmar, porque não tem como ou a gente coloca num tripé ou procura um auxiliar, né? Nesse caso eu vou pedir ajuda aqui para bicicleta. Vou colocar o celular nesse local aqui e obviamente vai dar certo ali para mostrar como que vai ser. Dá para ver que sai com muita facilidade. Você passa, ó. É claro que filmando e não tô na melhor posição, mas não tô fazendo força. Inclusive eu tô com a mão esquerda. Só passa e ele arranca, às vezes arranca os pedaços grandes junto. Então essa é uma técnica que eu aprendi com velho marceneiro. E eu sei que muitos marceneiros usavam, ainda usam, né? Eu acho que tem, não sei se tiver alguém aqui inteiro de marcenaria. Vou aproveitar aqui, essa faca, ela não tá muito boa porque ela não tá afiada. Mas se tiver uma faca afiada, ela vai, essa aqui não vai fazer. Ela fez aqui, ó. Tá vendo? Tá fazendo quase o mesmo papel do vidro, ó. Na verdade tá ficando até melhor, ela não estando muito afiada, porque o vidro ele tá dando uns riscos aqui, né? Essa aqui ela só tá tirando a sujeira, ó. Porque é o sujeira em cima do verniz, na hora que... Mas aí depois, basicamente, você vai lixar e a madeira vai voltar a ficar lisinha novamente. Então não há necessidade de ter todo o equipamento, e às vezes o equipamento não vai fazer um trabalho tão bom como uma ferramenta simples. Eu achei que o vídeo ia ser melhor, mas eu gostei mais da faca cega, né, nesse caso. Depois é só passar o disco. É óbvio que se eu tivesse passado esse disco, o tempo que eu gastei aqui eu já teria feito tudo, mas o disco é caro, a faca tá de graça, né? Então eu usaria o disco talvez numa dessa daqui, ó, que não tem sujeira para remover, e rapidinho ele faz esse serviço aí. Olha aqui, ó, passei a faca, né, um pouquinho do vidro, porque aqueles lugares que tá mais, tem buraco e tal, a faca não pega direito. Então ficou algumas coisinhas ali que dá para tirar, mas demora um pouco. Então eu vou passar o flap aqui só para demonstrar como que fica e para ter uma noção, né, da velocidade que ele faz. É difícil filmar e fazer com uma mão só, mas eu vou tentar. Tentei lixar a outra parte ali, mas tem que prender, senão ele move, né? Então, obviamente que eu vou ter que tirar aqui e terminar essa peça. Mas aqui, ó, ela já tá no ponto de lixar. Uma coisa que tem que ser falada:
Isso daqui foi para remover. Ele cria marcas, tá vendo? Então o que eu tenho que fazer? Depois eu tenho que passar lixa, uma lixa grossa. Aí depois eu passo uma lixa mais fina, uma mais fina, uma mais fina. Porque cada lixa tira o risco da outra. Vai chegar uma hora que ela vai ficar tão fininha. Se você continuar abaixando a lixa e for até, por exemplo, uma lixa 5000, você não vai precisar envernizar. A madeira ela fica polida, né? Que talvez eu faça na parte do assento só para demonstrar como é que é possível polir só lixando. Agora dá para ver claramente a diferença de uma peça que está sem lixar e uma lixada. Olha esse aqui, olha esse. Esse não estava tão ruim quanto esse, né? Eu usei aquele disco ali para fazer isso daqui, né? É bem rápido. E agora o processo é o seguinte, o certo, né? Para você não ficar perdido, né? Você vai monta, lixa, monta. Não, o certo é o seguinte, eu sei que eu tenho 5 cadeiras, né? Então o que eu tenho que fazer agora? Desmontar todas elas, colocar todas as peças juntas. Depois, na hora que eu pegar para lixar, aí eu pego para lixar todas as cadeiras. Aí depois, a hora que eu terminar de lixar, eu quero fazer mais uma, por exemplo. Aí eu vou trabalhar na peça de montar, fazer essa peça. Aí a hora que eu tiver com tudo separado, lixado, né, prontinho para ser montado, aí eu vou para a fase da montagem. Depois da fase da montagem, a fase do acabamento, certo? Então, basicamente, esse vídeo hoje eu vou terminar por aqui, porque desmontar eu já mostrei como que é, processo de lixar eu já mostrei. Então, agora o próximo vídeo, eu quero mostrar o processo de replicar uma cadeira, né? E o terceiro vídeo de montar e acabar. Então, basicamente, 3 vídeos, né, para fazer. Às vezes demora um pouco para quem está assistindo ao vivo, né, porque eu faço isso nas horas vagas, na hora do almoço normalmente. Então demora um pouco para fazer no vídeo rapidinho, mas às vezes a gente demora algumas horas para desmontar todas as cadeiras e para lixar, então nem se fala, imagina peça por peça. Mas hoje, nesse vídeo aqui, eu já tenho suficiente para mostrar como que é possível você reformar sua cadeira. Depois eu vou mostrar como é possível você replicar uma cadeira ou consertar peças quebradas da cadeira. E terceiro, deixar ela bonita e segura, bem firme, né? Então, esse vídeo eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado aí das dicas. E se ainda não for inscrito, se inscreva. Se gostou, deixa seu like aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.